Olha, todo mundo sabe que na vida militar, hierarquia e disciplina são a base de tudo, certo? Mas o que acontece quando o militar se sente alvo de uma injustiça, seja por uma ordem ou uma punição? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ferramentas oficiais de defesa que existem, a queixa e o recurso. Vamos entender de uma vez por todas como funcionam esses mecanismos que tentam equilibrar a justiça dentro da rígida estrutura dos quartéis. O nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, vamos falar da queixa, que é aquela resposta mais imediata a uma injustiça. Depois, a gente parte para o recurso, que já é a ferramenta para contestar uma punição formal. Na sequência, vamos ver o passo a passo de como esse processo funciona e, por último, talvez o mais importante de tudo, quais são os efeitos e os limites reais desses direitos. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Imagina a situação. Um militar recebe uma ordem que ele considera ilegal, abusiva, o que se faz? A estrutura, por mais rígida que seja, não pode simplesmente ignorar o direito à defesa. É por isso que a legislação prevê caminhos formais para que essa voz seja ouvida e a situação seja reavaliada. Vamos começar pelo primeiro desses caminhos. E esse primeiro instamento é a queixa. Pense nela como uma primeira linha de defesa, sabe? É uma reação quase instantânea a um ato que parece errado, que parece abusivo, antes mesmo que aquilo vire uma punição oficial. A lei define a queixa como uma resposta a um ato pessoal. E essa expressão ato pessoal é a chave de tudo aqui. A gente não está falando de uma punição que já está no papel, documentada. Não, estamos falando de algo direto. Uma ordem verbal, um tratamento que foi considerado injusto. A queixa serve para tentar resolver a situação ali na hora, antes que ela se transforme numa bola de neve. E aqui, o tempo é absolutamente tudo. A lei é bem rigorosa. O militar tem apenas 5 dias úteis para apresentar a queixa. E o seu superior direto? Ele tem só 3 dias para dar o encaminhamento. Essa velocidade toda não é à toa, não. A ideia é justamente resolver os atritos de forma rápida, antes que eles acabem afetando a moral da tropa. E olha, o processo não é só um pedaço de papel. Ele tem proteções bem reais. O militar que faz a queixa pode, por exemplo, pedir para não trabalhar diretamente sob o comando de quem ele acusa, enquanto a queixa está sendo analisada. E tem mais, se o superior imediato decidir sentar em cima do processo, engavetar a queixa, ele mesmo está cometendo uma falta. A lei garante que a reclamação tem que subir na cadeia de comando. Certo. Então a queixa é para esses atos pessoais mais imediatos. Mas e quando a situação já evoluiu? E quando aquilo resultou numa punição oficial, registrada nos assentamentos? Aí o cenário muda completamente e é preciso uma ferramenta diferente, mais robusta. E essa ferramenta mais robusta é o recurso disciplinar. Agora o foco muda. A gente passa a falar do direito de contestar uma sanção que já foi oficialmente aplicada. Vamos deixar essa diferença bem clara para não ter confusão. A queixa é para ser usada no calor do momento, contra um ato pessoal, quase como uma prevenção. Já o recurso, o recurso é para depois da batalha, quando a punição já foi formalizada. É como se um apagasse o início de um incêndio e o outro contestasse o relatório de danos depois que o fogo já passou. A definição que a lei dá para o recurso é bem ampla. Ele serve para quem se sente prejudicado, ofendido ou injustiçado. E aqui está a grande virada. A lei não fala mais em ato pessoal, e sim em decisão administrativa. Sabe o que isso significa? Que o recurso pode ser usado para contestar qualquer tipo de punição, desde uma simples repreensão até uma prisão disciplinar. E o relógio do recurso também é implacável. Assim que o militar é notificado oficialmente da punição, ele tem 5 dias úteis para apresentar o primeiro recurso. Se a resposta for negativa, o relógio zera e ele ganha mais 5 dias para a apelação final. Essa é a última chance dentro da esfera administrativa. Ok, o recurso foi apresentado. E aí, o que acontece agora? Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola passo a passo dentro da cadeia de comando. O caminho que ele percorre é bem definido, não tem muito espaço para improviso. A jornada do recurso segue um caminho bem lógico. Primeiro, ele volta para a mesa da mesma autoridade que puniu. Ela tem 5 dias para pensar melhor e, quem sabe, reconsiderar a própria decisão. Se ela mantiver o que decidiu, o processo sobe para o chefe dela. Esse superior tem mais 5 dias para analisar tudo e dar o seu parecer. Se, ainda assim, a punição for mantida, a última parada é a mesa do comandante-geral. É ele quem dá a palavra final. E nesse processo, entra em cena uma figura importante, o CEDMU, que é o Conselho de Ética. Pense nele como um grupo de conselheiros. Quando aquela autoridade que puniu vai reconsiderar a decisão, ela é obrigada por lei a ouvir o que o conselho tem a dizer. E tem um detalhe,
tem que ser o mesmo conselho que opinou sobre a punição lá no começo, para manter a coerência. Agora, nas etapas seguintes, quando o caso sobe para os chefes superiores, essa consulta ao conselho já não é mais obrigatória. Agora a gente chega num ponto que é simplesmente fundamental. Quais são as consequências práticas de entrar com o recurso? Qual é o seu verdadeiro poder? É aqui que o conceito mais importante de todo esse processo vai se revelar. Guardem bem este nome: efeito suspensivo. Essas duas palavras representam talvez a maior proteção que um militar tem quando decide recorrer de uma punição. O efeito suspensivo, como o nome já entrega, suspende a punição. Na prática, a partir do momento em que o recurso é protocolado, a punição é colocada no freezer. Ela fica congelada. O militar não precisa cumprir a sanção e ela nem sequer é anotada na sua ficha. Tudo para até sair a decisão final. É uma proteção gigantesca para garantir que ninguém seja penalizado por algo que ainda pode ser considerado injusto. Até agora, tudo que a gente conversou estava dentro do mundo administrativo, dentro do quartel. Mas e se o militar decidir levar o caso para um juiz? A relação entre o processo administrativo e o processo judicial é bem delicada e, olha, já foi motivo de muita discussão. Esse quadro aqui mostra uma virada de chave, uma mudança radical. Antigamente, a regra era clara. Se o caso fosse para a justiça, o processo administrativo parava. Tudo ficava esperando a decisão do juiz. Só que isso mudou. A regra atual diz que as duas esferas são independentes. O processo administrativo continua correndo, mesmo que tenha um processo na justiça sobre o mesmo assunto. E aqui vem o ponto mais crítico de todos. Ao entrar na justiça, o militar perde aquele efeito suspensivo automático do recurso administrativo. A punição passa a valer, a não ser que o próprio juiz dê uma ordem contrária. A lógica por trás dessa mudança foi evitar que a justiça fosse usada só como uma manobra para adiar o cumprimento de uma sanção. Então vamos amarrar tudo isso. Pontos essenciais. A queixa é a reação rápida para atos pessoais. O recurso já é o processo formal para contestar uma punição que está no papel. A grande estrela do recurso é o efeito suspensivo, que congela a punição. E, por fim, a lição mais importante: levar o caso para a justiça muda as regras do jogo e pode, sim, anular essa proteção administrativa. E no fim fica a reflexão. Será que esses mecanismos, com seus prazos curtos, com suas regras específicas, será que eles encontram o equilíbrio perfeito entre a necessidade de disciplina, que é vital, e o direito fundamental à justiça? Essa busca por harmonia é, sem dúvida, um desafio constante em qualquer instituição tão hierárquica.